fica aqui. Hoje nós fazemos, em primeiro lugar, a leitura de uma mensagem do livro de Dona Maria Márcia. Hoje é a mensagem número 42, que é Pouco d'Água. Pretendia iniciar uma tarefa consagrada ao bem dos semelhantes, não se importa com o seu tamanho. A caridade que não é exigida por números, tampouco é por edificações colossais. O crescimento de qualquer atividade de auxílio deve, de preferência, acontecer na vertical e não na horizontal. Disse-lhe Jesus: e quem quer beber, que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. Em verdade, eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Foi com poucos pães e peixes que o Senhor conseguiu alimentar a multidão faminta. Ninguém alega, pois, falta de possibilidade para servir, na expectativa de obter maiores recursos para isso. Nem espere pelo aparecimento dos amigos, que possivelmente, em apoio ao seu esposo isolado, chegarão mais tarde. Dependendo da qualidade da semente que plantar, logo você conseguirá a formação de um lindo pomar. Acaso o oceano imenso existiria sem a bênção da fonte diminuta? Não há quem precise primeiro de terreno em casa para colocar em ação a sua vontade de socorrer os que vivem ao redor. E agora, para vocês, Ana Maria, a palestra dessa manhã. Que é o livro Jesus do Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio, ele era o Quinéio Lúcio da obra 50 anos depois. Então, Emmanuel escreveu há 2000 anos, através do Chico, depois veio 50 anos depois. Esse Neio Lúcio, ele era o Quinéio Lúcio da obra 50 anos depois, pai de Célia, personagem Célia, tá? E ele foi também o grande educador Arthur Joviano, no começo do século XX. Ele deu uma revolucionada na educação primária, na base da educação, e ele era pai de Arthur Joviano e foi chefe do Chico na fazenda de Pedro Leopoldo. Então não era pequeno não, né? Tinha bastante conhecimento. Então nesse livro, Jesus no Lar, ele tem um capítulo, que é o primeiro capítulo do livro, que é chamado o primeiro culto cristão no lar. O Espírito chama de Evangelho no Lar. Eles chamaram de o primeiro culto cristão no lar. Então, é o primeiro evangelho que foi feito por Jesus na casa de Simão Pedro. Jesus estava na casa de Simão Pedro, tinha outras pessoas ali e ele instaurou o culto do evangelho no lar, culto cristão no lar, dentro da casa de Simão Pedro. Então eu vou tirar desse capítulo algumas frases para a gente fazer uma reflexão em cima da importância do evangelho no lar. Ok? Então ele começa assim: o berço doméstico é a primeira escola e
primeiro templo da alma. O que é o templo? Templo a gente remete a uma igreja, a um local de oração. Então, ele está dizendo que o lar, o berço doméstico, é o primeiro templo que a gente tem. Antes de você buscar um templo fora de casa, antes de você buscar uma religiosidade fora de casa, a sua casa tem que ser um templo de ensinamentos cristãos. Tem que começar dentro do lar. Então, ali é a primeira escola, o primeiro templo da alma. Então, dentro de onde? Do contexto familiar que nós estamos. Tá? Ele diz isso. Esse templo, ele vai exportar para fora, para o mundo, as raízes que estão sendo desenvolvidas e criadas dentro desse lar. Então, não é o mundo fora que muda. Cada templo, em cada lar, que tem que haver a mudança de pensamentos e sentimentos, e isso vai exportar para o mundo. E isso são ensinamentos de Jesus. Tá? Então ele coloca essa frase aí. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, está com problema de segurança, está com problema de violência, mas onde está a raiz? Onde está o início? Está no ser humano. Então, se você não consegue conviver em quatro paredes, com aquele grupo, que é o seu primeiro grupo social, como conviver fora? Como conviver com as outras pessoas? Como transformar o mundo num mundo melhor? Então é isso que ele está fazendo a gente refletir. O início é lá, no seu lado. Ah, mas como é que eu vou fazer isso lá na minha casa, com uma família complicada, com um parente que eu posso nem pensar em falar que eu vou uma casa religiosa? Mas tem que começar. Nem que seja sozinho. Porque a gente precisa irradiar isso para fora, para o mundo. Se cada lar tiver esse pontinho de luz, são vários pontos de luz externando o mundo. Isso cria o quê? Uma egrégora. Isso cria um campo de força poderoso. Que pode mudar muito a história do próprio planeta Terra. Então, a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Então, a paz está dentro de casa. Se não há paz dentro de casa, como esperar a paz no mundo? Como esperar a paz fora? Se nem a gente internamente tem paz. Eu preciso ter paz interna, preciso ter equilíbrio interno, para eu me equilibrar fora. Se eu sou uma pessoa descontrolada, desequilibrada, como que eu posso? Como eu reajo com as outras pessoas fora? Então, isso é uma vibração que a gente emite, que encontra com outras vibrações, que às vezes tem a mesma sintonia que a nossa, e isso pode potencializar para coisas boas ou potencializar para coisas ruins. Ok? Então, se não aprendemos a viver em paz entre
quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações. Tudo isso está no livro, tá? São palavras minhas, não. A mesa de tua casa é o lar de teu pão, o alimento material. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Por quê? Então, dentro do lar, tem que melhorar a conversa e tem que melhorar também os pensamentos. Por quê? Porque isso cria um ambiente benéfico para cada um que está lá. Ok? Então Jesus convidou os familiares do apóstolo Simão Pedro à palestra edificante e à meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria, abriu na terra o primeiro culto cristão. Então, o primeiro evangelho no lar foi feito dentro de casa, não foi fora. Não foi as peregrinações de Jesus pelo mundo. Ele fez primeiro, fez questão de dizer que o primeiro tem que ser feito nas quatro paredes de casa. Tem que começar ali e dali para o mundo. Então não adianta só eu estar no grupo religioso se eu não estou fazendo o ambiente de proteção e a convivência com os amigos espirituais dentro da minha casa. Então eu preciso instaurar o evangelho dentro da minha casa. Então vamos lá. Um roteiro, mais ou menos, tá? Escolha um dia horário semanal que seja bom para toda a família. Mesmo dia, mesmo horário. Quer dizer que eu só vou fazer o evangelho uma vez por dia, por semana, tá? A gente tem as nossas adorações habituais. Mas o evangelho escolha um dia e um horário. Tem que haver uma semana de 7 dias, 24 horas por dia, 15 minutos dessa semana, que você possa fazer o seu evangelho lá, no mesmo dia e no mesmo horário. Com os familiares. Ah, mas a minha família não vai. Não vai ter como fazer. Então eu vou contar uma história para vocês. Havia uma senhora que ela vinha a uma casa de oração. E ela pedia pela casa porque o marido era muito complicado. E ela não podia jamais falar que ela vinha a uma casa de oração. Aí ela passou num atendimento, foi orientado para ela que ela fizesse o evangelho do lar. Explicaram direitinho como ela tinha que fazer. E ela falou assim: como eu vou fazer o evangelho do lar na minha casa com o marido que eu tenho lá? Aí eles disseram assim: eu tenho certeza que se a senhora quiser, e a senhora sabe que vai ser bom para a senhora, vai achar o local e o horário dela. Pois ela estudou a semana dela toda e resolveu começar o evangelho lá. Onde ela fazia? No banheiro. Aí ligava o chuveiro, como se fosse tomar banho, e ela fazia o evangelho lá. Não precisava ficar falando alto, ela ficava ali dentro do banheiro, lendo. Às vezes, cantando uma música, uma vibração, ela fazia o evangelho no banheiro. Ela fez isso por mais ou menos quase uns 10 anos. Aí o marido ficou doente. Aí teve um diagnóstico que não foi muito favorável. Aí ela falou para ele assim: por que você não vai numa casa de oração para examinar a parte espiritual, para ajudar? Aí ele perguntou para ela: você conhece alguma? Posso levar você em alguma, né? A gente vai para
ficou na dela e levou exatamente na casa onde ela ia. Ele passou por um atendimento, recomendaram que ele fizesse o evangelho no lar. Aí ele voltou para casa com ela e falou: o que é esse tal de evangelho no lar? Ah, eu vou explicar como faz. Começaram a fazer o evangelho no lar. Ela saiu do banheiro e foi para outro ponto da casa fazer o evangelho com ele. 10 anos. A partir do começo do evangelho no lar, ele se tornou um assíduo frequentador da casa de oração, mais do que ela. Que ela chegou a falar para ele: pode levar a cama. 10 anos. Ela não resistiu e fez sozinha. Ela não resistiu. Por quê? Porque a espiritualidade estava ali junto. Então, pode fazer sim, sozinho. Não tem problema nenhum. O efeito acontece. O problema é que a gente vive num mundo que a gente quer efeito imediato. E não dá mais esse efeito imediato, demora um tempo. Para testar o quê? Só paciência, só perseverança, só responsabilidade. E é por isso que muitas pessoas não abraçam o trabalho numa casa espírita, porque vai exigir da gente tudo isso. E muitas vezes a gente não quer isso. Por isso que as 3 palavras fundamentais do humano, do Chico, é disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina a gente acha que é andar um atrás do outro, né? Não é. Era isso. Perseverança, paciência, responsabilidade. Essa era a disciplina que era colocada. Então, começaram o evangelho, a vida continuou e ele melhorou. Então, escolhe um dia, coloca um copinho de água, pode ser um copinho para cada um dos membros, pode ser uma jarra para a família toda, não importa, tá? Coloca, de preferência, água natural, né? Não gelada, para não modificar a composição molecular da água, ok? Aí você tem o livro do Evangelho, ou o livro daquele de mensagem que você acha importante, a gente recomenda o Evangelho. Pode seguir na sequência, pode abrir aleatoriamente e você lê aquela mensagem do Evangelho. E aí, reflete sobre ela. Passa a entender o que aquela mensagem trouxe para a sua vida. Não é para você ler e dizer assim: olha, essa mensagem caiu para você, tá? Tá vendo? Ó, o Evangelho está dizendo. Não é acusatório. É reflexão. Tá? Cada um vai refletir e entender o que lê. Pode comentar alguma coisa ali. Tá? Depois disso, você pode pegar um livrinho de oração. Pode ser esse Jesus no Lar, Boa Nova, a linha do André Luiz, do Emmanuel, tá? Tem muitos livrinhos, Fonte Viva. Você lê um trechinho ali e reflete sobre ele. No final, ninguém vai receber espírito, ninguém vai incorporar ninguém vai trazer mensagem para ninguém. Evangelho no lar não é isso. Tá? Evangelho no lar não é isso. Casa espírita preparada para isso, dentro de casa não. Tá? Não é reunião mediúnica. É evangelho no lar. Tá? No encerramento, você faz, antes de encerrar, você pode pedir vibrações pela paz no mundo, pelos que estão nos hospitais, pelo futuro do Brasil, dos seus governantes, por alguém que você acha que esteja precisando. Você envia vibrações. Vibrações, não tem movimento nenhum, é só vibrações de boas energias para essas pessoas, para essas situações. Encerra com uma prece e toma água. Ou vai guardando a água e vai tomando durante a semana. Ok? Mínimo 15 minutos é o tempo da espiritualidade fluidificar a água e fazer a higienização do ambiente. Só 15 minutos, se quiser ficar meia hora, também não tem problema. Tá? Então, esse é o evangelho cristão.
estar juntos. União entre todos para a melhor convivência. Então, o primeiro benefício da união: unir a família. Estar a família junto. Porque hoje há uma dificuldade muito grande das pessoas estarem juntas. Não tomam café da manhã junto, não almoçam junto, não jantam junto. E às vezes nem se tem. Nem se tem. Então isso é complicado também. Então o Evangelho é um momento de reunião da família. Sem televisão, sem WhatsApp, sem nada. Se quiser colocar lá uma música de fundo, ligar seu WhatsApp para escutar uma música de fundo, tudo bem. Para deixar o ambiente mais harmônico, não tem problema nenhum. Só que é um momento da família, de união da família. Ok? Pode ter criança? Pode e deve. Mas como é que eu vou fazer o Evangelho com uma criança? Então vamos fazer o Evangelho com uma criança, dependendo da idade, o Evangelho com uma criança lúdico. Se ela tem a cabaninha dela lá, o tapetinho, vamos sentar no chão e vamos fazer o Evangelho no chão. Vamos pegar um livrinho infantil e vamos fazer o Evangelho em cima do livrinho infantil, para que a criança participe. Eu tenho um parente que, quando ela fazia o Evangelho no lar, a filha era pequena, ela perguntava para ele assim: pai, é hoje dia da oração? Ele falou assim: é hoje. O que ela fazia? Ela pegava as bonecas, colocava todas no sofá da sala e deixava todas elas no sofá da sala. Porque ela dizia assim: as minhas bonecas também vão para a oração. E quando fazia oração, quando ela estava acostumada deles fazerem vibração com a mão e tudo, chegava na hora da vibração, ela botava as duas mãozinhas para as bonecas e ficava fazendo vibração com as bonecas. Então, aquelas bonecas, um dia que pegou aquelas bonecas, vocês podem ter certeza que aquelas bonecas estavam espiritualizadas. Tá? As bonecas estavam ótimas. Tanto passo que elas ganharam, que ela beneficiou para quem foi, né? E fazia junto. Então, não precisa ser aquele rigor do Evangelho do adulto. O importante é que a família se reúne, converse sobre os ensinamentos espirituais, morais, que isso também vai ajudando aqueles seres a melhorarem também. Então, isso é importantíssimo ser feito. Às vezes a criança está agitada, a criança está rebelde. Oração, Evangelho no lar. Porque as crianças e as pessoas mais idosas captam muitas vibrações. Às vezes a gente não traz para dentro de casa, não vem conosco, mas não afeta nós, mas afeta a eles. Tá? Afeta as crianças e muitas vezes os idosos. São mais fáceis de captar. Bom? Bom. União. Segundo, estudo e autoconhecimento. Por quê? Porque a gente vai se reunir e vai estudar os ensinamentos morais. E vamos trazer à luz do nosso dia a dia. Para entender o que eu preciso mudar, que tipo de pensamento eu preciso ter, que tipo de sentimento tem que estar alterado, que não está bom, o que eu preciso fazer aí. Conhecimento e estudo. Terceiro, melhoramento moral dos membros da família. Esse é o grande objetivo. Não é só na casa espírita, começa dentro de casa. Atrai também a presença de bons espíritos para o lar, trazendo inspirações benéficas que nos ajudarão na superação
Só você chegar em casa já vem com 10. Você não sabe, mas eles estão ali. Então, o Evangelho do Lar, pelo menos a gente está com uma vibração melhor, a gente sabe que são companhias melhores. E eles vêm para nos acompanhar. É como você vem para o trabalho na casa espírita. Você vem para o trabalho, eles vêm também para trabalhar com você. Você falta, eles vão dizer assim, nossa, lá o meu trabalhador faltou. Eles vêm, você que não vem. Quem é o prejudicado? Você. Tá? Então, contribui para a melhoria de adversários espirituais e os membros da família. E quando você começa a fazer o Evangelho do Lar, aqueles irmãozinhos que perturbam a gente, que não querem que a gente vá para frente, dificultam a nossa caminhada, eles também serão beneficiados. Eles também serão beneficiados. Então você também faz um trabalho de auxílio para essas próprias entidades espirituais que a gente traz, atraídas pelos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Ok? Então, quais são os benefícios? União, estudo, autoconhecimento, proteção e caridade. Por isso que ele diz, tudo isso não tem na casa espírita? Tem. Por isso que ele diz que o Evangelho lá é o templo da alma. Tá? O Evangelho lá não estuda. O lar, o berço doméstico, é o templo da alma. Então, o Evangelho termina assim. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Continua. Então, vamos lá. Assim é o Evangelho do Lar. Preciso ficar na mesa? Não necessariamente. Posso ficar no chão? Posso. Onde for o melhor para o futuro. Tá? Então você está lá e ao redor também eles estão acompanhando o nosso Evangelho lá, nos inspirando, nos instruindo, fazendo a gente refletir sobre o comportamento que a gente teve, em cima daquela lição que caiu. Isso vai nos ajudando a melhoria moral. Porque essas escriturinhas diz assim, já vai começar o Evangelho no lar. Eu vou ter que fazer sozinho novamente. É o que ele fez. Ninguém está sozinho. Cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais. Por quê? Porque ele começou a fazer o Evangelho do lar. Então as luzes ficam, as trevas começam a não encontrar espaço no inferno. Eu li num livro, não lembro mais qual é, que tem espíritos que têm medo de temporais. Então, quando dá temporais, as casas que não têm proteção espiritual na sua casa, eles entram e se escondem dentro das casas para fugir dos temporais. Porque eles têm medo e estão vagando por aí. Casa que tem isso, não entra. Tem um escudo de proteção. E o Evangelho que você faz dentro da sua casa beneficia a vizinhança. Beneficia os moradores de cima, de baixo, da direita, da esquerda, do quarteirão. E você pode pedir vibração para proteger toda a área. Então, sem as outras pessoas saberem, elas estão sendo beneficiadas também. Porque você vai ampliar a vibração energética. Okay? Então, onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Evangelho segundo o Espiritismo. Uma sozinha que já dá. Duas, três, ele vai ser. Evangelho do lar, Joana de Ângeles. Acende o sol do
Reúne-te com os teus para orar, jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Aceita o convite para Jesus entrar na sua casa e fazer com você o Evangelho do lar? Hoje é primordial. Não é mais assim, posso fazer, não posso fazer. É uma necessidade. Como a gente assiste seriados do Netflix, coloca o seriado do Evangelho no lar toda semana na sua casa. É um seriado. Você sabe que tem o mesmo horário, no mesmo dia. Você não assiste o seriado no mesmo dia, no mesmo horário? Coloca Evangelho no lar. É o seriado divino que a gente precisa colocar na rotina da nossa vida diária. Isso já é uma responsabilidade de todo aquele que já está tendo conhecimento das verdades espirituais. Não é só dentro da casa espírita, do templo religioso. As outras religiões também ensinam as pessoas a praticarem os cultos dentro das suas casas, a orar, a praticar meditações, tudo isso. Porque hoje é uma necessidade. Senão as pessoas estão se perdendo dentro da própria casa. Então, o convite está feito. Há muito tempo que Jesus vem fazendo convite para a gente. Ele bate e a gente está com a porta fechada. Aí reclama da vida, resmunga das coisas, dizendo que as coisas não estão boas, não estão ruins, mas onde está o meu ligar com Deus? Onde está meu ligar com os benfeitores espirituais? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, esse é o convite que eu trago hoje para todo mundo, né? Deixa Jesus entrar na sua casa e instaure no seu ambiente doméstico o culto cristão no lar. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigada.